Olá, meninos! Na aula de hoje, nós faremos a correção, a devolutiva da lista de exercício de potenciação e radiação do sexto ano do SESI 235. Então, vamos para o primeiro exercício. O primeiro exercício da lista pede para que eu resolva e calcule as potências a seguir. Então, a primeira é 2 elevado à quinta potência. 2 elevado à quinta potência é o 2 multiplicado 5 vezes, não é isso? Pois o número que está na base representa o número que eu vou multiplicar e o expoente a quantidade de vezes que eu vou multiplicar. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Na letra B eu tenho 13 elevado ao quadrado, então é o 13 multiplicado 2 vezes. 13 vezes 13, faço lá no cantinho e verifico que deu 169. Na letrinha C, 8 elevado ao cubo é o 8 multiplicado 3 vezes. 8 vezes 8, 64, 64 vezes 8, 512. Bom, a letra D é 6 elevado a zero. E aí eu tenho que lembrar que todo número elevado a zero é 1, certo? E a letra E, 24 elevado à primeira potência. Todas as vezes que o meu expoente for 1, o meu resultado é a base, portanto, 24. O exercício 2 pede para que a gente use as propriedades de potenciação e reduza os itens a uma só potência. Então, para resolver esses exercícios, a gente precisa recordar da videoaula de propriedades de potenciação, certo? Na letrinha A, nós temos produto de potência de mesma base. Quando isso acontece, a gente conserva a base, que no caso é 12, e soma os expoentes. 2 mais 8, 10. Então, 2 elevado à décima potência. Esse exercício não pede para que eu calcule as potências, ele pede só para reduzir a uma só potência. Então, eu vou deixar assim, certo? No exercício da letra B, a gente tem uma divisão, certo? De potência de mesma base. Quando isso acontece, a gente conserva a base e subtrai os expoentes, que é 9 e 5. 9 menos 5, 4. Portanto, 6 elevado à quarta potência. O item C, nós temos potência da potência. Quando isso acontece, a gente conserva a base, que é 3, e multiplica os expoentes. 3 vezes 4, 12. Portanto, 3 elevado à 12ª potência, certo? No item da letra D, nós temos o que em comum aqui? Expoente em comum. Então, o que a gente faz? Multiplica as bases, que é 3 vezes 5, certo? E conserva o expoente, que é 6. 3 vezes 5, 15, elevado à sexta potência, ok? No item E, a gente precisa tomar cuidado, porque muitos alunos confundem esse exercício aqui da letra E com a propriedade da potência. Mas a diferença aqui é que a gente não tem parênteses. Então, se eu não tenho parênteses, eu conservo a base, que é 4, e resolvo aqui o expoente. No expoente, nós temos 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Portanto, 4 elevado à 9ª potência. O exercício 3 pede para que a gente calcule as raízes, certo? E aí nós vamos lembrar, como é que calcula a raiz? Bom, sempre fazendo aquela perguntinha, estão lembrados da videoaula anterior? Raiz quadrada de 81. Bom, se a raiz é quadrada, a pergunta deve ser: qual o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes, porque a raiz é quadrada, vai dar 81? Então, eu tenho que pensar no mesmo número que multiplicado por ele 2 vezes dá 81. Então, a dica que eu dou para vocês, meninos, é sempre pensarem na tabuada da multiplicação de números iguais. 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 11 vezes 11, 15 vezes 15, e aí vocês vão testando para saber qual é o número do radicando. No caso, 81. Quando eu multiplico 9 vezes 9, eu vejo que dá 81. Então, raiz quadrada de 81 é 9. O mesmo eu faço para a letrinha B, que também é raiz quadrada.
144? Bom, pessoal, eu já sei de cor essas raízes, mas vocês vão ter que ir fazendo do ladinho. 10 vezes 10, 11 vezes 11, 12 vezes 12. E quando vocês multiplicam 12 vezes 12, vocês encontram um resultado 144. Portanto, raiz quadrada de 144 é 12. O mesmo acontece na raiz quadrada de 256. Vão testando. E aí vocês vão ver que no 16 vezes 16 vai dar 256. Então, raiz quadrada de 256 é 16. Mas, professora, a senhora tem uma outra dica para não ficar testando os números infinitamente? Sim. Peguem alguns números como parâmetros. Por exemplo, 10 vezes 10 não é 100? E 20 vezes 20 não é 400? Bom, o 256 é um número que está entre 100 e 400, não é? Bom, raiz quadrada de 100 é 10. Raiz quadrada de 400 é 20. Então, eu vou testar os números que estão entre 10 e 20, certo? Essa é a dica que eu dou para vocês. A raiz quadrada de 36 é mais fácil, porque subentende que vocês já saibam toda a tabuada e lembrem que 6 vezes 6 é 36, então raiz quadrada de 36 é 6. Aqui já muda um pouquinho, pessoal. Por quê? Porque aqui nós temos raiz cúbica, então nós temos que pensar em um número vezes ele, 3 vezes, que vai dar 125. E por que 3 vezes? Porque é a raiz cúbica. Vamos testando. 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes 3 vezes 3. 4 vezes 4 vezes 4. E quando vocês chegam no 5, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 dá 125. Portanto, raiz cúbica de 125 é 5. Na raiz quarta de 81, vocês vão pensar em um mesmo número que multiplicado por ele 4 vezes. Não se confundam. Essa é a raiz quadrada, essa é a raiz quarta. Aqui é um número vezes ele, vezes ele, vezes ele. 4 vezes vai dar 81. E quando eu faço 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, eu encontro 81. Portanto, a raiz quarta de 81 é 3, porque eu multipliquei o 3 4 vezes e deu 81. A raiz quadrada de 100 é fácil, vai ser 10, porque 10 vezes 10 é 100. E a raiz quadrada de 196 é 14. Usem a mesma dica, o 196 está entre o 100 e o 400, então eu vou tentar os números que estão entre 10 e 20 e multiplicando até encontrar aqui 14 vezes 14 dá 6. O exercício 4 é um exercício do Saresp e ele pede para que eu simplifique essa expressão para chegar num resultado de uma só potência e encontrar o valor disso aqui, certo? Bom, a princípio eu vou olhar as alternativas. Como eu sei que as alternativas estão em potência, em forma de potência, eu não preciso chegar a um resultado numérico, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar bem isso aqui e eu vou perceber que todas as bases dessa expressão são a mesma. Então, eu vou lembrar das propriedades de potenciação e é por elas que eu vou começar o exercício, certo? Se eu reparar no numerador aqui dessa fração, nós temos um produto de potência de mesma base. Quando a gente tem um produto de potência de mesma base, a gente conserva a base que é 2 e soma os expoentes. 10 mais 7, 17, tudo bem? E no denominador, o número está sozinho, então eu deixo aqui. Então, ó, 10 mais 7, 17, portanto, 2 elevado a 17. E deixo a divisão aqui. Quando eu olho na onde eu cheguei, eu percebo que aqui eu tenho uma divisão de potência de mesma base. E quando isso acontece, eu vou lembrar lá das propriedades, eu conservo a base, que no caso é 2, e subtrai os expoentes, que são 17 e 5. Então, 17 menos 5, que é 12. Então, meu resultado da potência final, 17 menos 5, 12, é 2 elevado a 12ª potência, portanto, alternativa C. No exercício 5, pessoal,
ele te dá a área de um quadrado, que é 225 centímetros quadrados, e ele pede para que você encontre a medida do lado desse quadrado, certo? E aí vocês vão ter que lembrar da associação, da relação que a área de um quadrado tem com a raiz quadrada. Se eu tenho a medida da área e eu quero a medida do lado, basta eu fazer a raiz quadrada de 225. Bom, então eu devo pensar em um mesmo número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes vai dar 225. E fazendo uns cálculos, usando a mesma dica que eu dei anteriormente, de pensar que o 225 está entre 100 e 400, portanto eu vou pensar nos números entre 10 e 20, né, para ir multiplicando e encontrar o resultado de 225. Quando eu faço 15 vezes 15, eu verifico que 15 vezes 15 é 225. Portanto, raiz quadrada de 225 é 15. Então, no caso, o lado desse quadrado mede 15 centímetros quadrados. Se eu fizer 15 vezes 15, eu encontro a área do quadrado, que é 225. Bom, o exercício 6, ele usa uma outra relação. Ele te dá o volume de um cubo, que é 216 centímetros cúbicos, e ele pede para que você encontre a aresta desse cubo. E aí vem a relação de raiz cúbica. Então, eu vou ter que encontrar a raiz cúbica de 216 para descobrir qual é a medida da aresta do cubo. Lembrando da relação, volume de cubo com raiz cúbica. Bom, então eu devo pensar em um mesmo número que multiplicado por ele vai dar 216. Se eu fizer 6 vezes 6 dá 36. 36 vezes 6 dá 216. Portanto, raiz cúbica de 216 é 6. Alternativa B, esse cubo tem aresta de 6 centímetros. Bom, pessoal, essa é a devolutiva da lista de exercício do 6º ano. Eu fico por aqui, espero vocês no nosso encontro ao vivo, caso vocês tenham alguma dúvida. Até mais!